gente. Hoje são 4 de novembro de 2015, uma quarta-feira. São 7h10 mais ou menos da noite, mas como é horário de verão, ainda tá claro, né? Tô indo para o lançamento de uma revista chamada Traços, que vai acontecer no pátio externo do Museu do Complexo Cultural da República, bem no centro da cidade, né? E depois vou ver uma peça inspirada nos filmes do Almodóvar. É fanfiction, uma peça, um trabalho realizado por um fã em cima da obra de determinado autor, né? Acho que vai ser bem divertido, assim, eu gosto do Almodóvar e esse ator que está dirigindo essa peça tem uma coisa assim, um humor, né? Tem uma leveza também, eu acho que vai ser bem bacana. Eu tô rindo assim, tô falando assim tal, mas na verdade, gente, estou extremamente tensa, assim, tô pé da vida, sabe quando você tá assim, desgostosa, tá sendo estão sendo, né, dias estranhos assim pra mim, dias esquisitos, como uma semana difícil, sabe, um período, parece até que o meu inferno astral, né, que a gente chama, veio atrasado, assim, vários meses atrasado. Eu já tinha percebido, né, que tinha que lidar com esses muitos compromissos e me esquivar de alguns deles. Já tinha percebido também que esse investimento, né, numa militância, estava sendo meio estéril, porque se vai a reuniões e mais reuniões e mais reuniões e mais reuniões e não dá em nada, né? Não dá em nada, assim, em termos práticos. Se avança muito pouco, são nos gabinetes, são nas reuniões a portas fechadas, são em, sei lá, em que instância, né, que as coisas são verdadeiramente decididas, pelo menos no Brasil. E aí acompanhando também assim os artigos na rede e mais notícias, né? Hoje eu dei carona para a senhora que trabalha com a gente, lá onde eu trabalho, que cuida dos serviços gerais, né, e tal. A gente veio ao setor comercial sul juntas, e aí ela contando que houve uma série de assassinatos de mulheres aqui em Brasília, mulheres que estavam simplesmente na parada de ônibus esperando os seus transportes, né, seus ônibus, e foram assassinadas, algumas brutalmente, assim, facadas, tiro. Uma delas foi levada pelo carro e depois atirada pelo carro. Eu não sabia de nada disso, né, porque eu não vejo TV. Mas eu fiquei tão horrorizada que eu acho que aquilo foi meio que a gota d'água. Eu fiquei passando mal, 2 horas, assim, umas 2 horas passando mal, assim. Meu corpo, né, eu fico, sei, não é que eu fique trêmula, mas eu fico muito com uma taquicardia. Acho que deve ser sintoma de estresse, né? Acho que eu tô um pouco depressiva, deprimida, né? Eu hoje pensei pela primeira vez, falei, gente, talvez eu esteja precisando tomar um antidepressivo aí, porque tudo me faz chorar. Tô irritada, não tenho mais paciência para imaturidade, às vezes para má fé das pessoas. Tô, sabe, de saco cheio. Eu acho que a última reunião de colegiados setoriais da qual eu participei, e que apareceram pessoas que eu nunca tinha visto na vida para atacar quem está tentando fazer alguma coisa, e aquele jogo dúbio, né? Toda aquela armação assim para um desmonte, para que não haja participação popular, né? Acho que tudo aquilo transbordou meu limite, né? E de lá pra cá eu tô assim, ai, chega de palhaçada. Aí dei uma bronca, né, numas posturas assim imaturas e indevidas em um movimento de mulheres do qual eu estava participando, nem sei se eu vou continuar.
Porque também tem uma coisa assim, a imaturidade é tanta, né, que às vezes as pessoas ganham no cansaço. É tanta histeria, e aí eu tô sendo machista, mas é porque tem horas que não dá, né? Tem horas que a gente vê mesmo, fala, nossa senhora, olha, estamos de acordo que neste grupo de WhatsApp, por exemplo, nós vamos resolver questões práticas, tipo, onde vai ser a reunião? Aí começa 1 milhão de publicações, de postagens, de coisas que não são para serem colocadas ali, que vão ser tratadas justamente na tal da reunião. Mas as pessoas acham que fazem de propósito, é para trabalhar mesmo o meio de campo, sabe? É para esgotar mesmo as pessoas. Ou elas não têm o que fazer. E aí se acham no direito, né? De ficar lá bugando um grupo de WhatsApp. E as outras pessoas, como eu que estou trabalhando, por exemplo, fazendo coisa, aí 1 zilhão de apitos, né? Pip, pip, toda hora chega notícia. Toda hora chega mensagem nova, aí você vai ver, é aquela choradeira. Aí eu acho inacreditável, gente. Eu acho inacreditável. Eu falo, gente, se fossem meninas de 12 anos de idade, 13, estivessem fazendo uma formação, né, em feminismo e tal, sei lá, de 19 que seja, né, muito imaturas, e aí estão aqui querendo lavar roupa suja no Zap Zap, tudo bem. Mas não, estamos falando de mulheres adultas, ou pelo menos na idade, né, são adultas. E aí eu fico, minha paciência zera. Tá muito, muito complicado. É aquilo mesmo, é saber em que investir, né, a sua energia, o seu tempo, as suas ideias. E eu percebo, né, essa minha dispersão em muitas coisas acaba sendo um jogar pérolas aos porcos. O que adianta? Você vai lá, então de repente, tá, a especificidade desse movimento é que há muitas meninas muito novas, babá, ok, então não posso ficar, porque são tão novas que não dá nem para conversar, que não dá nem para marcar uma reunião sem ter uma histeria, sabe assim, que não dá para fazer as coisas porque é uma loucura, as pessoas não conseguem respeitar. Você escreve literalmente, não vamos discutir isso aqui, vamos discutir na reunião. Por favor, atenham-se, né, ao assunto, que é onde será a reunião. Aí pá, vem dando uma de doida, só pode ser dando uma de doida. Aí eu acho isso assim, nossa, não tem. Falta de limite, né, imaturidade, falta de percepção dos limites do outro, né? Tipo assim, tem direito de ficar perturbando todo mundo porque eu acho que não, né? E tem uma coisa que é muito séria, né? Eu não consigo lidar com a manipulação. E infelizmente há mulheres que têm isso muito arraigado, muito forte, essa manipulaçãozinha. Então vai lá e se vitimiza. Aí uma outra pessoa comenta alguma coisa, aí a pessoa, eu concordo com você, fulana, mas é que... Aí retoma, entendeu? Aí assim, fica tentando cooptar, né? Aí, como eu não tenho nenhum interesse, né? Não é meu grupo, é um grupo do qual eu participo, simplesmente. Aí eu pego, né, e coloco assim, tô vendo aqui as maneiras possíveis de acesso a uma via que eu preciso, porque Brasília, olha só, né, é isso, eu vou ter que dar 5 voltas para chegar, sendo que eu passei pela frente, mas para chegar, poder estacionar, vou ter que dar 5 voltas. E aí, então, gente, eu fico muito exaurida com isso tudo. Eu fico exaurida lá num movimento que é cultural, dos segmentos, e que se revela uma... Sabe como é que é a sensação que eu tenho? Usando um filme hollywoodiano para ilustrar, tá? Para fazer a metáfora. Como se eu tivesse naquele filme O Predador. Sabe? Nós do movimento somos os humanos, mas há
coisas que são invisíveis aos nossos olhos, incompreensíveis aos nossos olhos, e predadoras, e que nos matam, entendeu? Assim, que nos detonam, nos destroem, nos dilaceram, assim, entendeu? Sem dó nem piedade, é isso. Então eu me vejo no filme O Predador. Aí, nessa outra, não, eu me vejo, sei lá em que, entendeu? É quase uma creche. E eu não tenho porque a gente está falando de feminismo, então é isso, por favor, né? O mínimo, para de se vitimizar, para com esse excesso, com essa loucura, as pessoas tentando falar uma frase né, e uma ou duas postando textos e choramingando e reclamação e repetindo a mesma, e as pessoas já se posicionando, não vamos falar disso aqui, vamos falar disso. Aí as pessoas parecem sem ler, sem ouvir, ou só ouvem o que elas querem, né? Eu sei lá. Então aí eu fico vendo, se você não consegue fazer esse exercício básico, de que feminismo que você está falando? Né? Tô falando que eu sou mais feminista ou menos feminista do que ninguém, não, mas assim, difícil trabalhar junto desse jeito, se você não consegue nem respeitar um espaço, né? Os objetivos de um determinado espaço, como o WhatsApp, grupo de WhatsApp, para não ficar sobrecarregando todo mundo. Você não consegue nem isso, porra. E uma coisa que me aflige é confundirem todos esses espaços com espaços de terapia. Ai, gente, olha, se tem uma coisa que eu não tenho paciência, é gente fazendo terapia onde não deve. É fazendo terapia em sala de aula. Eu já fui professora, né? Até o início desse ano eu era professora de ensino superior. Gente, sempre tinha um aluno ou uma aluna que queria fazer a terapia na sala de aula. Nossa, mas é exasperante. Você não quer fazer a terapia dessa pessoa, não quer. Não tem o menor interesse nisso, mas a pessoa tá lá, entendeu? É porque ela só sabe se colocar dessa maneira. Então é um saco, é um saco. Eu já fui assim. E hoje eu vejo, falo, nossa senhora, era insuportável. Sabe o que devia ter acontecido comigo? Eu devia ter sido isolada. As pessoas nem falarem comigo, se me isolarem totalmente para ver se eu entendia. Que era para ver se eu entendia. E parava, né, com aquele comportamento. Porque é insuportável. É insuportável. É muito irritante. Então, assim, você vê, teve aquele dia cinza que eu, né, escrevi, que eu gravei o vídeo. Aí passou um dia que eu nem sei dizer, assim. Ontem foi interessante porque teve o último dia, né, dos shows do Coletivo do Quadrado. Gente, maravilhoso. Quanta gente talentosa. Maravilhosos. Aí é um alento, né? Aí é um respiro no meio dessas confusões. Então à noite eu fui trabalhar lá no show e deu tudo certo, graças às deusas. Tudo ótimo. Agora, aí quando chega hoje, volta para essa chata realidade, essas chatices, né? Caramba, eu tô precisando mudar para Marte, sabe assim? Ficar eu perdida em Marte um tempo, eu tô saturada de gente. E por mais que eu faça, né, que eu tenha mudado, porque, gente, olha, eu era bélica. Aí quando eu falo assim, dei uma bronca, um esporro, um esculacho no grupo de WhatsApp, dei um esculacho na última reunião, não sei das quantas. Olha que esse esculacho, o conteúdo é duro, são coisas duras de se dizer, mas que tem que ser ditas. Agora a forma, eu aprendi uma suavidade que é esse tom com o qual eu tô falando, às vezes um pouco mais rápido, mas nunca, né, levantar a voz, ficar a voz aguda, aquela coisa horrorosa, irritante. Eu falo com a seriedade necessária, ou escrevo com a seriedade necessária.
E mas tudo isso porque eu chego num limite, porque olha, é quando extrapola, assim, que a Sheila, amorzinho e paz não aguenta mais. Então imagina, gente. Isso assim que eu dou uma manada pra não entrar em nenhum atrito, não entrar nessa chat. Mas tem gente que tem um dom. Ou há circunstâncias, né, que as quais a gente não consegue não reagir, sei lá. Bom, agora eu vou pro primeiro compromisso dessa noite, o lançamento de uma revista aqui no museu, né? Aquilo que eu falei. Depois eu vou assistir uma peça. Se der, ou se eu tiver alguma novidade para acrescentar, né? A gente se fala, mas muito grata sempre pela paciência, pelas sugestões, pelas dicas, pelo acolhimento. Muito grata mesmo. Eu vou fazer um esforço, gente, muito grande para melhorar mais ainda, para não me deixar afetar pelas coisas. Por enquanto, vou penando aqui a minha humanidade demasiado humana. Grata, ótima noite, até.